E a gente vai começar mais uma hora do café, mas dessa vez eu não vou fazer a entrevista. Quem vai entrevistar vai ser Manuel Bernardes, meu querido amigo, num dia especial, viu, gente? Porque hoje ainda é o dia do aniversário dele e o presente quem ganha sou eu. Manuel, obrigada por estar aqui na hora do café, numa data tão especial. Eu que agradeço, eu espero ser objetivo, porque quando a gente é amigo, a gente perde um pouco a objetividade. Eu sou mais que um amigo, eu sou um admirador da Márcia, por tudo que ela faz, por tudo que ela é, por tudo que ela representa para o segmento. E eu acho que isso era um presente que você estava merecendo, de você explicar um pouquinho como é que foi a sua trajetória na sua vida, como é que você se interessou por esse segmento. E logo depois a gente quer falar um pouco sobre essa obra maravilhosa que é o Book de Tendências. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse começo, um pouco da sua experiência, que vai embasar toda a sua estruturação como consultora e como autora desse Book de Tendências. Essa história é um pouquinho longa, né, Manuel? Vou tentar resumir aí. Resume, porque nós temos tanta coisa para falar. Mas, na verdade, eu começo como designer de joias dentro das indústrias de joias do Brasil. E, nesse momento, eu percebo a dificuldade que era de ter uma metodologia, de ter uma coerência no desenvolvimento dos produtos, né? Uhum. E a gente até então não tinha acesso à parte das tendências, de ter uma informação mais assertiva, que direcionasse os elementos, os ícones de design, as cartelas de cores, que a gente pudesse ter uma assertividade maior nos produtos. Então, foi dentro das indústrias, aprendendo e adequar também tudo isso, né, Manuel, aos processos industriais, às tecnologias. Então, foi aí que começou toda a minha experiência de construção de brand. Eu sou formada em propaganda e publicidade e pós-graduada em fashion marketing, que deu uma visão mais abrangente do setor e de como a gente podia entender a importância da marca e a coerência da marca nos produtos, na comunicação, no ponto de contato. E aí, acho que foi uma jornada que foi meio que natural. Eu comecei a desenvolver as coleções para as indústrias. Daí comecei a entender que eu precisava entender um pouco mais o varejo, eu comecei a estudar os varejos e comecei a entender qual que era o alinhamento entre a demanda do varejo e o que a indústria estava ofertando, e até entender que a gente tinha que ter uma coerência desde o começo, desde o desenvolvimento, para poder ter um storytelling, ter uma adequação, o equilíbrio da coleção de 10%, 30% e 60%, o quadro de produção, que são elementos muito importante no desenvolvimento de uma coleção. E eu trabalhei 13 anos dentro da indústria, né? Trabalhei 10 anos dentro do varejo, então acho que acabou me dando uma visão 360 do mercado joalheiro, né? E que hoje a gente traz isso no trabalho com as indústrias e com o varejo. Eu acho que uma coisa muito interessante, e eu já trabalhei com você em várias ocasiões, é uma capacidade sua de se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso traz muita credibilidade para o seu trabalho, fora a competência, mas as pessoas, elas se apaixonam rapidamente pela forma como você conduz processos delicados de mudança nas empresas, processos que trazem dificuldade de aceitação das nossas dificuldades, e você coloca isso de uma maneira muito adequada, porque ao mesmo tempo você dá a informação que precisa, e ao mesmo tempo você nutre a pessoa para que ela possa fazer essa jornada da mudança. Como é que foi isso? É um processo natural ou foi esse aprendizado ao longo dessa trajetória toda? Eu acho que é um misto um pouco disso, Manuel, porque eu entendo que eu entendo muito, eu comecei a perceber quando eu tinha contato com as indústrias ou com os clientes da possibilidade que eles tinham. Cada empresa estava em um momento com as suas possibilidades de mão de obra, emocional, da saúde financeira que a empresa estava. Então, às vezes a gente sai do que é o ideal para o que é o possível naquele momento para aquela empresa. Então, me colocar no lugar deles foi uma forma de entender o que eu poderia tirar de melhor daquele momento da empresa. Uhum. E isso acaba aproximando, acaba sendo, eu falo que é o estender a mão, né, para que ele se sinta confortável de fazer essa trajetória, de fazer uma passagem que às vezes é dizer que não é mais o momento dele, né? Às vezes a gente se deparou muitas vezes com empresas que elas já estavam no momento que elas já não tinham fôlego. E ao mesmo tempo de você ver que ela tem muito fôlego pela frente e que ela não está enxergando. Então eu acho que trazer essa humanização, né, de entender a possibilidade de cada um, fez uma diferença muito grande. Muito legal. Uma coisa muito importante que eu vejo
é que você, ao lançar o book de tendências, você amplia de uma forma significativa a ação que você tem como designer individual, dando a possibilidade de muitas outras empresas e pessoas, indiretamente, terem acesso a essa informação, a essa visão que você tem. Conta como é que foi essa história de desenvolver, como é que nasceu essa ideia, essa vontade de fazer o book, se foi uma consequência natural, e como ele é estruturado hoje. O book, ele nasceu na pandemia, né? Ele é um movimento bem interessante porque você, na verdade, a necessidade é que a gente não tem nenhum caderno de interpretação de tendência. A gente tem grandes cadernos que apresentam comportamento, apresentam as tendências, mas eu percebia na hora que eu estava em contato direto com as empresas que elas não conseguiam traduzir essa tendência que era apresentada. Como que ela ia pegar as pessoas estão mais, o cocum, por exemplo, com a tendência de estar mais encapsulado, né, mais recluso. Como que eu trago isso para formas e materiais? As pessoas tinham uma dificuldade muito grande de trazer a parte conceitual, intangível de uma certa forma, por uma forma concreta, né? Então, aí veio a ideia de trazer um caderno de interpretações de tendências. Então, o DGNG Book Interpretando Tendências, a gente faz uma pesquisa ampla nos comportamentos, nas tendências de comportamento, e a gente traduz isso em formas e materiais para o setor de joias, folhados e bijuterias. Então, e também não existia nada tão específico, né, Manuel, para o setor, né? Então, a gente achou que essa ferramenta seria fundamental. E a forma que a gente trouxe, ele é um book anual, né? Ele é uma edição anual, então ela tem uma duração mais extensa. Então, a gente traduz 4 macro tendências e cada macro tendências tem 3 direções criativas. Então, a gente tem um total de 12 direções criativas que conduzem uma evolução. A gente percebe que a primeira está mais recente e a última está um pouco mais distante, para que a gente possa ir fazendo planejamento das coleções durante o ano inteiro. Porque não dá para a gente ficar aguardando chegar uma outra tradução. Então, às vezes a indústria está trabalhando 2 coleções simultaneamente, o varejo está trabalhando 2, 3 coleções simultaneamente. Então, a gente precisa ter uma continuidade dessas informações para poder ter uma organização de cronograma e de poder aplicar isso no desenvolvimento da coleção. Então, esse foi o grande objetivo de fazer ele nesse formato. A gente traz a cartela de cor muito alinhada com as gemas, né? Então, a gente traduz a cartela de cor com as gemas. Dentro do universo de possibilidades que o segmento, que a natureza permite. Exato, porque às vezes uma cor que é tendência não tem uma representatividade mineral natural, dela, né? Quer dizer, não tem essa possibilidade. Então, a gente tenta adaptar isso. A cartela de texturas, né? O metal nas suas possibilidades de cores e texturas, porque a textura é um grande ícone de representação gráfica, né? A gente consegue trazer o tempo, o desgaste, o rústico através de textura, e a gente explora muito pouco esse elemento na joalheria, no folhado e na bijuteria. Então, também trazendo um pouco essa questão das texturas, e a gente traz uma nuvem de palavras que é para poder explorar o conceito, o que está por trás, quais são as palavras que estão linkadas com essa linha de pensamento. Ajuda a compreender qual é a tendência de comportamento que lastreia aquelas escolhas estéticas e formais. Exatamente. E como eu digo, tudo tem o seu artigo e adjetivo, né? A gente tem que encontrar essa forma de qual é a segunda. Eu posso falar hoje de o rústico, mas como que o rústico está vindo dessa vez, né? Ele está vindo, que nem no caso de uma das tendências que a gente está apresentando, que é a wild, que é o selvagem, ele está trazendo esse imprevisível, esse incontrolável. Então, o rústico, o étnico, vem com uma demanda de uma cor que você não controla, de uma textura que você, como a natureza entrega isso. Então, só que em outras ela já veio de alguma outra forma, talvez às vezes mais sofisticado, às vezes um pouco mais étnico, assim, com uma grafia mais mostrando mesmo uma etnia. Então, a gente vai trazendo como é essa mudança também, né? No decorrer das tendências, como ela vai se transformando. Como é que uma empresa pode aplicar o livro? Porque as pessoas às vezes cometem erros de violentar, melhor dizendo, a seu DNA. Nem tudo é aplicável para todas
nem todas as tendências são aplicáveis para todas as empresas, em todas as situações ou naquele momento que ela está percorrendo. Como deve ser essa aproximação do book para que a empresa não fuja da verdade da marca, que ela possa, ao contrário, fortalecer essa verdade da marca e que ela não ao mesmo tempo, amplifique esse DNA reconhecível que ela deveria ter. Isso é fundamental, Manuel. Eu acho que, eu digo, o DNA ele nunca pode ser deteriorado, desgastado. Isso tem que ser preservado de uma forma muito... A gente fala muito de coerência, né? Muito. Coerência, norte. Porque, assim, é muito fácil você se perder tá todo mundo usando o ponto de luz, vamos dizer, estou dando um exemplo. E aí não tem, às vezes, nenhuma coerência com a sua marca e você está embarcando em alguma coisa que não faz sentido para você. Ou economicamente a gente vive um período difícil e a empresa está posicionada num segmento de mais alto nível. E ela quer ficar... Ela comete um erro grande nesse momento. Porque ela vai disputar um espaço dentro dos fornecedores que já ocupam esse espaço para esse varejista, no caso. Né? Então é uma coisa assim, muito delicada isso. Então, dentro do book, a gente sempre diz assim, qual que é a melhor forma de aplicá-lo? É você primeiro definir quais são seus pilares e entender dentro das apresentações das 12 direções criativas quais fazem sentido com a sua linguagem. Dentro disso, você entender, se a gente tem os 10%, tem os 30% e tem os 60%. O que eu vou trazer de inovação dentro disso? Poxa, estou trazendo a madeira, está trazendo um material natural que eu nunca utilizei. Como seria isso dentro da minha marca com as minhas características? Né? Então, aí começa o exercício, que daí eu acho que é pegar as imagens de inspiração que a gente traz e entender como que eu faço isso através do meu DNA. Entendi. Né? Bom, para terminar, porque tudo passa rápido, quando a gente gosta, quando o assunto é apaixonante, a gente não vê o tempo passar, mas uma pergunta que não quer calar. É acessível? É fácil? Economicamente é fácil para uma pequena empresa ter acesso a esse livro? E ele pode realmente aproveitar muito o custo-benefício do livro? Me explica um pouquinho. Sim. Para o público, para ele entender que normalmente está ao alcance das pessoas. Extremamente. Muito diferente de outros books e de megas birôs mundiais, cujos preços são muito excessivos para a maioria das empresas. Como é que é o Trend Book da Márcia? Ele é extremamente acessível. Hoje ele é um material digital, né? A gente tem mais de 1000 imagens dentro do book. Ele é um book, assim, ele é bem amplo de uma estruturação assim, bem completa. E hoje o valor do book é R$539, você pode parcelar ele em até 12 vezes, o que é extremamente acessível. A forma de vocês encontrarem ele é no www.dgng.com.br e lá tem um link direto de acesso para eles. Bom, gente, sem desculpas por não desenvolver produtos mais interessantes, mais atualizados, que falem com o seu DNA, que ampliem a percepção da marca. Aproveitem o book. Márcia, obrigadíssimo por essa oportunidade de estar aqui com você, dizer que eu admiro demais o seu trabalho. Você hoje é a pessoa mais relevante no segmento para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Ô, Manuel, e eu acho que nós vamos ter muitas parcerias que a gente vai trazer ao longo do tempo e certamente você está ajudando inúmeras empresas a permanecerem vivas, a poderem suportar as dificuldades dessa transição de nascimento até para um crescimento. Eu acho que isso não tem preço, não tem valor. Eu gostaria nesse momento de reconhecer esse trabalho que você faz. Muito obrigado. Oh, meu Deus, eu que agradeço, Manuel. Tô sem graça, né, gente? Muito obrigada, Manuel, de coração, muito obrigada.